Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje eu, João Renato, estou aqui para falar um pouco sobre o gênero argumentação, né, e um pouco da sua estrutura. Bom, primeiro a gente tem que entender que o gênero de argumentação você vai apresentar uma tese, né, neste caso com uma opinião, e você vai agir de acordo com ela, ou seja, você vai propor dados, você vai propor exemplos, você vai propor formas de poder justificar e trazer uma base para este seu argumento de um determinado tema. Então, eu trouxe aqui uma redação minha, né, que eu tirei 12 na primeira versão, de 12, para explicar um pouco o que deve ser feito. Porque quando a gente vai fazer uma redação, tem três coisas que são intrinsecamente essenciais para que você vá bem. Primeiro, você tem que ter criatividade. Então, você tem que observar aquele tema e com os argumentos e os dados que são fornecidos, você poder escolher e ter uma ideia de vários caminhos que você pode seguir, várias coisas que você pode fazer. Outra coisa muito importante é a filtração. Então, nossa, eu estou lotado de ideias, mas qual que seria a melhor? Qual seria a melhor forma de argumentar, a melhor forma de agir? E tem a estrutura. Então, meu objetivo aqui hoje é trazer estrutura. Como você pode melhorar o seu texto em questão de estrutura? Porque a criatividade, a forma de filtrar, é só praticando. Então, eu vou auxiliar um pouco sobre isso. Então, primeira coisa que a gente vai falar um pouco, né? Lembrando que esse tema é com relação ao controle parental, né, as questões de tecnologia. Primeiro é com relação ao nosso título. Então, por que o título é muito importante? Porque o título, a gente tem que chamar a atenção do leitor. Então é muito comum a gente ter uma pergunta nele, porque faz a pessoa pensar, nossa, esse tema é relevante, eu vou entrar nele para poder saber um pouco mais. Então é muito comum a gente ter, né, perguntas nele, mas tem que ser aquilo que vai chamar a sua atenção. Então isso é muito importante. E aí a gente tem um parágrafo, né, que é de um dos mais importantes também, né, nesse caso de chamar a atenção, que é o própria introdução. E por que a introdução é importante? Porque quando a gente fala da introdução, a gente está trazendo um breve contexto do que a gente vai falar nesse texto. Então, observem, ó, tem alguns pontos importantes na introdução que primeiro eu vou apresentar um repertório. Então, aquilo para trazer uma pequena contextualização e chamar a atenção do leitor. Depois eu vou apresentar uma ponte. Uma ponte do quê? Uma ponte do meu repertório para minha tese. Tese é aquilo que eu vou apresentar, a favor ou contra de um determinado tema. Então veja, primeiro com relação ao meu repertório. Atualmente, a tecnologia está cada vez mais presente na rotina das pessoas, especialmente dos adolescentes, para quem redes sociais, jogos online e aplicativos de mensagem são espaços fundamentais de convivência e desenvolvimento. Ponto. Aqui já trouxe o quê? Um repertório, um primeiro contexto com relação ao tema. Só que aí eu trago uma ponte para conectar a tese, que é a minha opinião, que é o que eu vou trabalhar no texto. Então, ó, todavia, esse avanço traz desafios significativos, como a exposição a riscos virtuais e as necessidades de proteção adequada. Ademais, o Estatuto da Criança e do Adolescente reforça a importância de fortalecer os vínculos familiares, respeitar a privacidade de jovens, mesmo diante dessas dificuldades. Trouxe uma ponte, estou conectando ao quê? A minha tese. Qual que é a minha tese? É crucial refletir sobre qual deve ser o papel da família na vida digital dos adolescentes. Ponto. Já trouxe exatamente aquilo que eu vou trabalhar. Mas quais vão ser os pontos principais, aquilo que eu vou fundamentalizar e vou argumentar? São os tópicos frasais, que está aqui embaixo, ó. Para tanto, serão discutidos dois pontos centrais, que são meus tópicos frasais. O uso consciente das ferramentas de controle parental, a relevância da construção de uma relação de confiança entre pais e filhos. Pronto, então é isso que tem que ter na introdução. O título chama a atenção. A minha introdução, ela vai contextualizar meu leitor. Então aí eu vou apresentar o quê? Eu vou apresentar meu repertório, uma ponte, minha tese, né, com a minha opinião e os tópicos frasais. Aí a gente vem para o corpo do texto. E o que é importante no corpo do texto? Primeiro, eu sempre vou retomar o tópico frasal. Então veja, ó, nessa parte que eu estou grifando de amarelo. Inicialmente, uma das maneiras pelas quais as famílias podem exercer esse acompanhamento é por meio dos aplicativos de controle parental. Então, a partir daqui, eu já vou falar do primeiro tópico frasal. Eu já estou retomando ele aqui, já estou falando qual tópico eu vou trazer com relação aos aplicativos de controle parental. Então, primeiro, você retoma o tópico frasal que você vai argumentar. E aí, de extrema importância, é você argumentar. E como que você vai argumentar? Tem várias formas, né? E três são muito importantes, são muito boas. Primeiro, dados, né? Então sempre coloque segundo, de acordo, certo?
Então veja, aqui quando eu vou para argumentação, eu utilizo um dado, né? Eu utilizo segundo. Então aqui é muito importante a gente observar isso. Segundo a neurologista Débora Moss. Então aqui eu trouxe um dado. O que eu também posso usar? Eu posso usar exemplos. Então, por exemplo, exemplos como Google Family Link e Bosco, né, que eu trouxe aqui, são exemplos que vão argumentar e eu posso usar a favor da minha argumentação. Então aqui eu já trouxe duas ideias diferentes, exemplos e dados. Então aqui todo esse parágrafo eu vou argumentar, vou trazer informações para poder comprovar o meu ponto de vista. E aí no final do primeiro parágrafo da argumentação do corpo do texto, eu trago o quê? Eu trago uma pequena conclusão. Então observe, depois da introdução, eu vou trazer 2 parágrafos para poder argumentar meus 2 tópicos frasais. E em cada tópico frasal, né, na argumentação que eu vou fazer, o que eu faço? Eu primeiro retomo ele. Então eu falo, né, qual deles que é o tópico frasal. Depois eu vou trazer exemplos, dados ou analogia. Né? O que é, por exemplo, uma analogia? Aí a gente está falando, por exemplo, sobre questões de nutrientes, de carboidratos, de proteína. Aí eu falo assim, ó, nosso corpo, de forma análoga, é como se fosse uma máquina. Sem uma gasolina adequada, sem combustível adequado, a gente não funciona bem. Assim como o nosso corpo funciona com as proteínas e carboidratos. Eu fiz uma analogia, eu fiz uma comparação de uma coisa com outra. Então eu posso apresentar esses dados dessas 3 formas principais. Então observe, primeiro eu trouxe o tópico frasal. Depois eu argumentei, nesse caso aqui, com exemplos e dados, né, como apresentado pelo segundo, neurologista, enfim. E no final eu trouxe uma pequena conclusão. Logo, conclui-se que a tecnologia deve ser vista como um suporte e não como substituta da presença do diálogo familiar. Pronto. Então aqui eu já trouxe a estrutura da argumentação do primeiro tópico frasal. Eu tomei ele, argumentei e fiz uma pequena conclusão. Depois eu vou falar do próximo tópico frasal. E mesma estrutura, é a mesma estrutura. Então veja, a gente tem uma retomação, né, do segundo tópico frasal, porque a gente já falou do primeiro. Depois a gente argumenta, né, aqui eu trouxe dados, trouxe porcentagem. E de novo, aqui no final, ó, eu trago com relação a uma argumentação, né? Então, ó, dizer uma conclusão. Então, assim sendo, acompanhamento familiar é essencial, não só para prevenir os danos, mas também para fortalecer a confiança e tal. Então, sempre, ó, primeiro, um título que vai chamar a atenção, geralmente com o quê? Pergunta. Depois eu trago uma introdução, que tem que ter um repertório para contextualizar. Depois uma ponte, que vai conectar meu repertório à minha tese, então, o que eu vou defender. E aí eu apresento os tópicos frasais. Então, é aquilo que eu vou argumentar em cima. Aí, para cada tópico frasal, eu vou usar um parágrafo. E para cada tópico frasal, neste parágrafo, eu vou retomar ele, vou argumentar com exemplos, analogia ou dados, e vou fazer uma pequena conclusão para cada. Então, ó, até agora a gente já usou 3 parágrafos. E para finalizar, né, a gente traz uma conclusão geral. Então, por que é importante trazer essa conclusão? Porque você vai meio que deixar claro, fazer uma suma com relação ao que a gente trabalhou nesse texto. A leitor vai estar consciente de tudo o que ele viu. Então, ó, observem, o que é muito importante? A utilização de conectivo. Então, ó, por conseguinte, é um conectivo. Finalmente, é um cognitivo. Como discutido também pode ser considerado um conectivo. Em vez disso, pode ser considerado um conectivo. Então veja, sempre no início de um período, ou seja, você colocou um ponto final, você deve começar com um conectivo. Além disso, ademais, portanto, no entanto, todavia, não obstante, start, certo? Então, tudo isso são conectivos. E por que eles são importantes? Porque eles trazem coesão. Sabe esse ponto que você perde na redação por coesão? É porque você não coloca conectivos que vão deixar seu texto mais coeso. Então veja, quando eu trago essa conclusão, tá cheia de conectivo. E eu retomo tudo que eu vi no texto. Eu tomo o tópico frasal 1, eu tomo o tópico frasal 2, eu trago algumas coisas da introdução. Então é muito importante focar em todos esses conectivos. E para finalizar, né, como eu estou trazendo uma opinião que é minha, é importante eu assinar, no caso aqui com a minha sigla, J.R. João Renato, e apresentar, ó, eu sou do Grêmio da Escola Notre Dame Campinas, né, que é o referencial de onde que eu estou falando. Então vejam, tem muitos mais conectivos que eu coloquei, né, eu mostrei mais na conclusão, porque geralmente é onde mais aparece, mas tem vários. Sempre depois que eu coloco um ponto, vai ter um conectivo.
Se você prestar atenção em todo o texto, sempre vai ter. Não vai ter um que não vai ter. Aqui, ó, logo aqui também, sempre, inicialmente. Então não esqueça dos conectivos. Então, ó, o que é muito importante? A estrutura é um título, que vai chamar a atenção, uma introdução, que vai mostrar que eu sei do conhecimento como apresentando primeiro, né, uma contextualização, que é o repertório, uma ponte que vai conectar esse repertório, uma tese, que é a minha opinião, eu apresento os 2 tópicos frasais, aí eu discuto cada um deles, né, nesse caso eu trouxe 2, vai ter 2 parágrafos, um para cada um. E em cada tópico frasal que eu vou discutir, eu retomo ele, o argumento, ou com dados, ou com exemplos, ou com analogia, faço uma pequena conclusão, né, nos 2 parágrafos, e na conclusão eu retomo tudo, né, tudo isso que eu falei. Lembrando, tem que ter muitos conectivos, tem que ter muita criatividade. Você não pode copiar aquilo que está sendo trazido no texto, não. Você tem que ler e pensar, nossa, como que eu vou reescrever isso? Como que eu vou conectar isso com isso? E aí vem os conectivos que são importantes. Nossa, eu tenho que assinar, é importante. Então, assim, fazer um texto é um esforço. Você não nasce sabendo alguma coisa, né? Senão você tem um talento. Se você não tem um talento, você tem que praticar. Você tem que fazer texto várias e várias vezes. Então, presta atenção, lê os textos, pensa no que você vai fazer, cuidado com a ortografia, pensa, né, nas palavras que você vai escrever, na acentuação, certo? Então isso também é muito importante. Então um conselho meu, você viu meu vídeo, o que eu faria? Eu faria um tema, eu pensaria num tema muito importante, por exemplo, IA, por exemplo, inteligência artificial, é um tema muito importante. Ah, eu sou contra ou a favor, por quê? Quais são meus tópicos frasais? Quais são meus dados que eu vou trazer para poder argumentar em cima? Então é isso que você tem que fazer, é isso que você tem que buscar. Você tem que argumentar em cima disso. E você tem que praticar. Então, bom estudo, dedique-se para a prova. E é isso. A redação é um treino, é um estudo que deve ser praticado. Muito obrigado, valeu!